coração. Olá, pessoal da VM. Olá, gente boa. Olá, Lucas Gigantão, tudo bem? Como vai você? Todo esse pessoal da VM. Alô, Luísa, grande Luísa, sala 4, sala 5. E agora eu já confundi todas as salas, né? Alô, todas as nossas queridas amigas que nos auxiliam aí todas as semanas, né? Passando para vocês, para todos os alunos, as nossas dicas, né, sobre as obras da FUVEST. Por enquanto, da FUVEST, depois vão entrar também as obras da Unicamp. Muito bem. Na segunda parte de hoje, da obra de Guimarães Rosa, Campo Geral. O famoso Campo Geral de Guimarães Rosa. Chamo a sua atenção que eu falei a semana passada, e chamo a sua atenção para essa segunda parte, para os pontos principais da obra de Guimarães, quanto à sua construção e à sua filosofia. Eu vou até ler para você não se perder aí. Está no seu livro, O Mundo Onírico sob a ótica de uma criança de 8 anos. O mundo onírico, o mundo de sonhos de uma criança de 8 anos. Miguelinho. Né? Nós vimos aí na abertura. Miguelinho. Né? Muito bem. A humanização de seres da natureza. Ele humaniza esses seres da natureza. Ele traz para junto de si esta visão do mundo da natureza. A exploração da intensidade dos diminutivos, a linguagem mineira, o uso da linguagem mineira, o diminutivo das palavras, a intensidade emotiva, a poesia, a vida como uma poesia, a vida poética, né? Não é essa poesia que você está pensando, escrita, bonitinha, tal. Não, essa vivência poética, o lírico, achar bonito aquilo que está à sua volta, né? Achar poético a vereda, achar poético o sertão, né? Achar poético o campo geral. Isso é exatamente a beleza da natureza, a fala junto à natureza, o existir, o conviver, interagir com a natureza. Né? Muito bem, a evocação do cotidiano, o dia a dia, mãe cansada de estar no mutum, por exemplo. Né? A experiência com o sagrado, a doença e o medo da morte. A experiência com o sagrado. Vamos rezar para que isso não aconteça quando, por exemplo, da morte do dito, né? A morte do dito. A prosa poética. Eu estou falando de poesia, eu estou falando que Guimarães é um prosador junto com poesia. A sua paisagem narrada, a sua vida narrada, as personagens montadas, elas têm algo de muito lírico, poético, né? Até mesmo quando ele fala, né, não sendo muito agradável, de vovó Isidra, por exemplo, riscada de magra, né, essa característica da fala, né, a tristeza que mãe trazia no olhar, né, isso ele fala, a maldade de pai, né, pai ruim, né, tio Terês suave. Então, ele traz exatamente todo esse envolvimento na linguagem simples do poeta simples, vamos assim dizer. Porque Guimarães, apesar de qualquer coisa, era uma pessoa simples, né? Que usava gravata borboleta porque não sabia dar nó na gravata comum. Então ele só usava gravata borboleta e tinha lá a sua coleção. Né? Muito bem, ótimo. Nascido em Cordisburgo, Cordisburgo, Cordes de coração, Burgo, cidade, região. Nascida na cidade do coração, onde todo mundo deixou o seu coração, a cidade de Cordisburgo. Grande Guimarães, né? A própria cidade já é uma poesia, né? Muito bem, então, outro elemento, a renovação da tendência regionalista. Ele renova isso, que vem lá dos anos 30, que vem lá do romantismo, essa visão regionalista de falar da região e de falar de sertão, né? Essa palavra criada pelos portugueses, né? Que ficava além do mar, né? Para dentro do mar, o mar para fora, e o sertão para dentro. Sertão, isso era longe do mar, portanto, sertão longe, né? E esse sertão longe nasce dentro da gente, segundo Guimarães. Então, a renovação da tendência regionalista, né? Assumindo experiências estéticas universalistas.
A vida nasce no sertão, o sertão nasce dentro da gente, né? É necessário interpretar para você ver isso, né? Ele nasce dentro da gente, nasce dentro de cada um a filosofia. A filosofia é o interior, a filosofia é esse sertão interior, é este ser tão longe, que embora seja tão perto, né? Muito bem, a fusão entre o real e o mágico, isso é fantástico na obra de Guimarães, né? A fantasia de uma criança de 8 anos que vivia no Mutum. Essa criança, ele recria, ele sonha, ele vai buscar elementos, né? Ele vai buscar elementos, né? Numa repetição binária, né? Constante entre bem, mal, sagrado, profano, né? Exatamente nesta fusão mágica, na criação de neologismos dessas crianças, no eruditismo, no arcaísmo, na aliteração, portanto, todas aquelas figuras de linguagem, todas aquelas figuras de sintaxe, né? Toda figura de construção que você conhece, que Guimarães fazia uso com muita perfeição, né? Muito bem. E por fim, dentro desse contexto de recordação do que foi falado no passado, o tempo, a temporalidade psicológica é mais importante que a cronológica, ou seja, o sentimento dele interior é muito maior do que o sentimento dele exterior do tempo, né? O seu viver, o seu eu dentro desse contexto. Eu que eu estou falando não é do Guimarães, estou falando do personagem, tá? É dentro do contexto da obra. Mas isso faz parte também da própria vida, do próprio ser, né? Da própria característica de Guimarães Rosa. Muito bem. Falado isso, aliás, prometi para você que falaria hoje exatamente sobre as personagens, né? E as personagens estão aqui ligadas no universo de Miguelin. Miguelin, um menino de 8 anos, cabelo preto, né? Como o da mãe. Parece mais com ela do que com o pai. Isso cria uma certa diferença. Lembra do psicológico que eu falei lá? Ora, isso aqui já começa a criar em volta de Miguelin essa caracterização, né? Já começa a criar em volta de Miguelin essa história. Então, o cabelo preto, né? Mas preto, parece muito com a mãe, dotado de grande sensibilidade. Olha a psicologia, a grande sensibilidade, né? A grande sensibilidade que leva à poesia, que leva ao ver as coisas muito mais, com muito mais leveza e sensibilidade, né? A sensibilidade da vida. Miguelin demonstra uma alma poética, né? Ele demonstra esse lado poético. Então, já está envolvido esse lado poético, esse lado característico, né? E 8 anos, né? Menino inteligente, que vivia exatamente com o seu irmão, Dito. Era ruivo e parecia mais com o pai. Então, veja bem, você tem aí pai e mãe, frente a frente, num debate que pai e mãe não se dão, mas os irmãos se dão demais. Quer dizer, a alma, a essência de cada um se dá muito bem. Se dão muito bem, aliás, as essências se dão muito bem, mas eles em si não se dão bem. Pai e mãe não se dão bem. Mãe parece que não gosta de pai. O pai é muito bruto, é muito sertão, né? Ele é bravo como o cerrado, né? Ele é bravo como o sertão. Então, ele representa esse sertão. E Miguelin representa esta infância, né? Esta infância. E é muito interessante que um é moreno como a mãe, cabelos pretos, e o outro é ruivo como o pai, né? Ruivo do sertão. O sol inclemente do sertão, estou falando de sertão mineiro, hein? Mas que também tem um sol forte, né? E que, evidentemente, esse cerrado, essa vida bruta, traz um homem ruivo. Interessante isso, né? Essa influência vinda de fora, né? E aí você tem exatamente o Dito e Miguelin, são muito amigos, Dito e Miguelin. Embora fosse mais novo, né? Ele era mais novo que o Miguelin, era muito responsável, muito sábio, ele sabia de tudo. Essa é a cerne da história, né? Ele sabia de tudo, né? Ele conhecia tudo. Mas Dito morreu de tétano. E sua morte deixa Miguelin abalado. Porque o Miguelin, ele não enxergava direito. Detalhe, Guimarães também tinha problema de visão. Ele não enxergava direito. E como ele não enxergava direito, quem via as coisas para ele era Dito. E Dito explicava para ele estas coisas. Então, quando ele morre, há um abalo, né? Há um abalo muito grande
nele, né? Ele fica abalado, ele fica sentido com a morte do dito, né? Abala muito, até recuperar dessa tristeza. Então, Miguelin diz, a gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro, porque na verdade ele foi muito triste, né? Com a morte exatamente de Miguelin, perdão, com a morte exatamente do dito, e ele então fica muito chateado com esse negócio. Então, a dor e a tristeza, né? É desta forma que ele começa a tomar contato. Veja bem, quando ele tem o primeiro impacto com a morte, que é a morte do dito, o seu irmão, né? Ele, na realidade, ele passou de fase, né? Ele deixou aquela fase da infância para ser exatamente um garoto agora já mais amadurecido, né? Então, ele é o primeiro contato dele com uma realidade fora da fantasia do Mutum. Existe a morte. E a morte do Dito foi triste, porque a morte do Dito foi. Ele morreu se contorcendo, né? E de tétano. E ele exatamente se assusta com isso. Mas tem que buscar força interior para poder resolver esse problema. Também interior, dentro do seu próprio sertão. Né? Muito bem. Outro personagem importante é Nhoberô, pai de Miguelin. Homem rude, esse homem é rude e que parece ter implicância com o menino, apesar de gostar dele, mas aquele jeitão de gostar na porrada, né? Vamos usar o português claro, né? Ele gosta dele, mas gosta na porrada, né? Muito bem. Né? E tio Terês, tio e amigo de Miguelin, foi expulso de casa por vó Isidra por causa da relação adúltera com Nhanina, que Nhanina é exatamente a mãe de Miguelin. Então, veja bem, há aí um certo triângulo, né, da narrativa. Né? Nhoberô, pai, a Nhanina, mãe de Miguelin, pai e mãe de Miguelin, e tio Terês, que é exatamente o outro lado desse triângulo, ou outra ponta, melhor dizendo, desse triângulo, e que é exatamente tem uma relação adúltera, né? Ele é assim meio, né, apaixonado, digamos assim, por Inhanina. Inhanina corresponde, mas Inhanina em si, a mãe de Miguelin, ela tem uma certa tristeza interior, porque ela nunca saiu do Mutum, ela acha o Mutum uma coisa feia, acha o Mutum um lugar horrível, ela quer ir além da montanha, né? Ela quer ir além da montanha, ela quer buscar este além da montanha, né? E então, exatamente, a mãe de Miguelin era muito bonita, ela era linda, mas ela tinha uma tristeza interior, uma por ter casado com Berô, né? Que era um cara ruim, né? Era um cara estranho, né? E outra é que ela buscava uma felicidade conjugal que ela não tinha, né? Ela não tinha. Então, não dava muita importância para essa felicidade, ela ficava meio aborrecida com isso, né? Então, a grande vontade dela era sair do Mutum, buscar o além. Então, veja bem, o sonho, né? Eu falei, quando eu expliquei algumas coisas interessantes para vocês, eu falei exatamente do sonho, né? O sonho de cada um, da narrativa que o Guimarães traz, falando do sonho de cada um, o sonho do Miguelin, o sonho Então, esse lado de sonhos, né? A Nhanina tinha, que era exatamente sair do Mutum, ver outras coisas, né? Ver algo muito interessante, além, ou seja, a visão dela era buscar o além, né? O além de todas as coisas, além das montanhas de Minas Gerais. Muito bem. Miguelin segue em frente, e aí a narrativa é bastante interessante, e o tempo vai se estendendo, né? E é muito interessante porque a narrativa de Miguelin passa exatamente por aquele momento em que ele não via direito as coisas, né? Ele não enxergava direito as coisas, né? Então é muito interessante isso, quando ele olha, né? Com a visita chega, e ele olha para a visita e aperta os olhos, né? Aperta os olhos porque ele não enxergava direito, então ele tira os olhos, ele fica apertando. E aí a pessoa que chegou diz: este menino tem problema de visão. E aí
retira os óculos que tem e coloca no rosto de Miguelinho. E aí tudo clareia para ele, uma epifania. Tudo clareia para ele, assim como foi a epifania a morte, né? Ele descobriu a morte, ele descobriu que as pessoas morrem, as pessoas não se encantam, ela morre mesmo, né? Então, exatamente, ele tem essa epifania de ver as coisas, né? E aí ele tem uma frase que é magnífica, perdão. O dito tinha razão. A folha é verde e o céu é azul. E você vai me dizer assim, mas espera aí, o céu é verde, aliás, o céu é azul e a folha é verde? Isso é o óbvio. Eu pergunto para você, como é difícil constatar o óbvio? Não é verdade? Como é difícil constatar o óbvio? Como é difícil entender este óbvio? Como é difícil saber que o céu é azul e a folha é verde? Não é olhar e dizer o céu é azul e a folha é verde. Não, é ter a consciência de. É isso. Ele está chamando a consciência de. Né? E aí você tem exatamente vovó Isidra, que era a avó dele, né? Brava, né? E ruim, né? E ela era azeda, né? E era também uma figura do Mutum, né? Aquela avó do Mutum, né? Que ou é doce ou é ruim, né? Ou é doce ou tem algo de errado com ela, não é mesmo? Muito bem, ótimo. E aí, nós vimos as principais personagens de Campo Geral, né? Nós vimos essa narrativa de Campo Geral, que é a narrativa do Mutum, né? A ave que vive por lá. Interessante isso, né? Interessante esse jeito de Guimarães narrar. Espero ter ajudado você a tentar compreender melhor esta obra de Guimarães Rosa. Um abraço, até a próxima.